O ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, morreu ontem à tarde, aos 100 anos de idade. Ele estava em casa, na Geórgia, e recebeu homenagens de líderes de todo o mundo. Fabrício Naitsky. 39º presidente dos Estados Unidos, o democrata James Earl Carter Jr., morreu no domingo aos 100 anos de idade. Nascido e criado na cidade de Plains, no estado da Geórgia, Jimmy Carter se formou em ciências e ingressou na carreira militar. Na Marinha, ele integrou tripulações de submarinos e chegou ao cargo de tenente. Na mesma época, em meados dos anos 40, ele se casou com Rosalind Smith, que morreu em 2023. O casal deixou 4 filhos: John Jack, James Chip, Donald e Amy. O início da carreira política de Jimmy Carter veio na década de 60, no auge da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Membro da Igreja Batista, Carter ganhou destaque na região e venceu a disputa para o cargo de senador estadual. Já em 1971, ele foi eleito governador da Geórgia, prometendo austeridade e acabar com a discriminação racial. O período de 4 anos no executivo foi o suficiente para lançar a campanha presidencial que viria na sequência. À época, sem grande reconhecimento nacional e distante dos corredores da Casa Branca, Jimmy Carter ficou conhecido como o primeiro outsider da política americana. A estratégia deu certo e o democrata venceu o republicano e então presidente Gerald Ford. Já no segundo dia de mandato, Carter perdoou todos os condenados de recusarem a convocação para servir o exército americano na Guerra do Vietnã. O presidente também ficou conhecido por concluir os acordos de Camp David, que levou ao processo de paz entre Egito e Israel, e do Canal do Panamá, que passaria o controle do espaço para o país da América Central 2 décadas depois. Mas o governo Carter também ficou marcado por dados ruins na economia e uma falta de coesão dentro do Partido Democrata. Em 1980, ele concorreu à reeleição, mas sofreu uma derrota arrasadora para o republicano Ronald Reagan. Depois do resultado, Jimmy Carter se distanciou da vida política e passou a atuar em papéis mais diplomáticos. Em 1982, ele fundou o Carter Center, uma organização sem fins lucrativos focada em direitos humanos, resolução de conflitos, saúde e monitoramento de eleições ao redor do mundo. As ações de Carter renderam o Prêmio Nobel da Paz em 2002. Segundo o Instituto, o título veio pelos trabalhos do ex-presidente para encontrar soluções pacíficas para conflitos internacionais, ampliar a democracia e os direitos humanos e promover desenvolvimento social e econômico. Nós podemos escolher aliviar o sofrimento. Nós podemos escolher trabalhar juntos pela paz. Nós podemos fazer essas mudanças e nós devemos. Muitas das histórias acabaram virando livros, incluindo a autobiografia Além da Casa Branca, que conta casos da criação do Carter Center. A saúde do democrata vinha apresentando complicações desde a década passada, com um diagnóstico de um câncer em 2015. A doença foi tratada com sucesso. Apesar da idade avançada, Carter manteve grande parte dos compromissos públicos na sua cidade natal, na Geórgia. Já em fevereiro de 2023, após uma série de internações hospitalares, o Carter Center informou que o ex-presidente havia dado início a um tratamento paliativo em casa, ao lado dos familiares, para uma doença não especificada. Aos 100 anos de idade, Jimmy Carter é o presidente dos Estados Unidos que viveu por mais tempo. No comunicado da morte, o filho Chip afirmou que o pai foi um herói não apenas para a família, mas para todos que acreditam na paz e nos direitos humanos. Em Washington, na Casa Branca, a bandeira norte-americana foi colocada a meio mastro ainda na noite de domingo. Em discurso, o presidente americano Joe Biden ressaltou um homem de princípios, fé e humildade. Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump publicou uma mensagem pela internet afirmando que os americanos possuem uma dívida de gratidão com Carter. No Reino Unido, o rei Charles recordou as ações do democrata no campo humanitário, enquanto o primeiro-ministro Keir Starmer afirmou que Carter redefiniu o período pós-presidência com um compromisso com a justiça social.
Pelas redes sociais, o francês Emmanuel Macron destacou a defesa dos direitos das pessoas mais vulneráveis e a luta incansável pela paz. Já o presidente Lula afirmou que Jimmy Carter foi um amante da democracia e relembrou a participação do americano em conjunto com o Brasil na mediação de conflitos na Venezuela e na ajuda ao Haiti.